Hoje eu quero contar um pouco sobre o meu plano para me aposentar dentro de 10 anos. Eu tenho 32 anos e quero me aposentar ali na faixa dos 40 anos. Mas você pode estar até estranhando o porquê dessa aposentadoria tão antecipada dessa forma. Mas a aposentadoria aqui não seria no sentido de parar de fazer tudo, né? De parar simplesmente de trabalhar. Mas seria talvez poder escolher sobre o meu trabalho, poder escolher viver um trabalho de forma independente, poder seguir o meu próprio trabalho. E isso talvez comece a fazer mais sentido para você. Afinal de contas, talvez hoje você esteja vivendo aí um cenário qual, por exemplo, você se sente preso aí no seu trabalho, talvez vivendo uma vida que você não queira viver, talvez estando de 8 horas dentro de um lugar que você não queria estar, com pessoas que você não queria estar. Então, tudo isso, né, um somatório de detalhes aí, talvez de você não poder sair numa segunda-feira à tarde e resolver suas coisas no centro, de você não conseguir, talvez, fazer uma viagem numa data que você queria fazer, simplesmente porque você está trabalhando num lugar que você está preso, vamos dizer assim, né, no sentido de horário. Então, essa falta de liberdade devido a essa prisão, né, e esse constante estresse que a gente tem, principalmente as pessoas que vivem em cidades grandes, né, nos grandes centros, que não é meu caso. Hoje, pelo menos, eu vivo em cidade pequena, né, mas mesmo assim, não deixo de viver uma rotina estressante. E tudo isso a gente tem observado um certo movimento aí em busca de uma vida mais tranquila. A gente vê hoje na internet, né? Grandes influenciadores que largaram tudo para viver nas montanhas, vamos dizer assim, né? No meio do mato. E isso reflete simplesmente para mim um desejo coletivo por mais tranquilidade. As pessoas elas anseiam por mais tranquilidade. E isso não é algo particular meu e nem seu, né? Afinal de contas, acaba que a gente vive mais ou menos no inconsciente coletivo aí. Infelizmente, nós somos influenciados por um grande inconsciente coletivo. Mas, de toda forma, eu estou sim buscando uma vida mais tranquila. E talvez você esteja me assistindo, também está. E a boa notícia no meio disso tudo, né? E do caos que a gente está vivendo no mundo, talvez a gente está tentando fugir de todo esse caos. Mas, apesar de todos esses acontecimentos aí, guerras, né, e etc., talvez um plano mundial secreto aí, oculto por trás disso tudo, de toda essa confusão, a gente nunca vai saber. E de toda essa manipulação que a gente passa também, né? Outro dia eu estava percebendo o quanto somos manipulados pela grande mídia, né, pelos grandes donos do mundo. Então, eu passei a perceber ainda mais essa necessidade da gente ter essa independência, essa liberdade. E querendo ou não, a gente pode falar que a gente está tentando fugir do sistema, mas infelizmente o sistema ele depende de dinheiro de toda forma, né? E eu, como educadora financeira e como uma pessoa que sempre fui bastante financista, então nada mais, né? Nada menos do esperado. Eu sou uma pessoa bastante organizada financeiramente. E por isso, né, lógico, eu criei esse espaço aqui. Mas o objetivo do vídeo é mostrar alguns hábitos que eu tenho feito por aqui para que eu consiga, vamos dizer, fugir de certa forma desse sistema. Claro que é impossível fugir 100%. Afinal de contas, precisamos de dinheiro para a maioria das coisas que a gente quer fazer. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, por aqui, é eu ter uma vida mais barata. Então, eu já até gravei um vídeo aqui anterior falando sobre como que eu faço para ter uma vida mais barata. A começar por eu já morar em uma cidade do interior. Mas, mesmo morando em uma cidade do interior, a gente tem bastante gastos ainda, se a gente for observar. E uma boa forma de você ter uma vida mais barata é primeiro você tomando consciência de que você é altamente manipulado e que você é altamente influenciado a comprar coisas. Há se dizer de passagem sobre a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica
é uma bomba, simplesmente. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas só a indústria farmacêutica em si, só esse parêntese, é enorme, é gigante e é uma grande indústria forte que cada vez mais está investindo bilhões de reais, quiçá de dólares, né, para fazer você cada vez mais dependente dos remédios, né, da indústria aí, farmacêutica. Então, só por aí você já vai ver o quanto você é manipulado a gastar cada vez mais, a consumir cada vez mais e o quanto as coisas estão cada vez mais caras. Então, isso tudo já é uma coisa construída e muito bem planejada para que fosse dessa forma. E assim como é a indústria farmacêutica, é também com todas as indústrias alimentícias, né? Então, indústria da moda, indústria dos comércios online. Então, tudo isso já é uma grande massa aí para nos influenciar. Então, a primeira coisa é você tomar consciência sobre isso tudo. A segunda coisa é você observar de fato qual vida você quer viver, né? Isso tudo é estilo de vida, nem todo mundo quer viver uma vida tranquila no meio do mato, vamos dizer assim, mas as pessoas querem viver bem de toda forma, né? Elas querem se sentir que tem poder de compra ali, né? Mas, então a primeira coisa é você tomar essa consciência e você dar um passo atrás, de que você não precisa ser tão dependente assim, de que você não precisa estar todo dia ali naquele consumismo, de que você talvez tenha coisas de que não precisa, de que você não precisa comprar, principalmente para agradar a sociedade a qual você está inserida, que foi uma sociedade também culturalmente, né, criada ali, estruturada para o exibicionismo, né? Afinal de contas, o ego custa caro, bem caro. Então, esse é o primeiro ponto. Segunda questão que a gente tem aqui no cenário que a gente está vivendo. Um país extremamente endividado. Então, o país já é extremamente endividado. E talvez quando eu traga um tema aqui de você juntar mais dinheiro, as pessoas talvez parem e pensem, é impossível. É impossível juntar mais dinheiro no país que a gente vive. É impossível a gente juntar mais dinheiro com as coisas caras do jeito que estão. É impossível juntar mais dinheiro recebendo salário mínimo. Eu sei que estamos nesse cenário, tenho plena consciência que estamos nesse país. E é por isso que eu te pedi inicialmente para dar um passo atrás e observar o quanto você pode estar sendo influenciado a comprar mais, a gastar mais, a usufruir e ter uma rotina que te leve a gastar mais. Então, a gente tem estratégias aqui para que você consiga ter uma vida mais barata. E eu falei sobre isso no nosso último vídeo, tá? Então, segundo, outra questão aqui, né? Que é você já estar vivendo iludido nessa massa, então você deu um passo atrás. Então, uma outra questão que eu quero trazer é sobre você não precisar esperar o dinheiro sobrar, né? Já que eu falei sobre juntar dinheiro. Muitas pessoas, elas esperam o dinheiro sobrar, para então elas irem lá e ver se conseguem investir alguma coisa na caixinha de tal banco, né? Que é outra grande massa aí, vai para as caixinhas, né? Então, quando você recebe já o seu salário, você já tem que determinar uma parte dele que você já vai guardar, que você já vai investir ele ali. Então, é isso que eu faço basicamente. O meu orçamento, ele é bem simples, sem grandes manobras aí, esotéricas, vamos dizer assim. Então, basicamente, eu só recebo meu salário ali, a minha renda, e eu já separo mais que 50% da minha renda. E hoje eu tenho condições para isso, né? E já deixo ali nos meus investimentos. A outra parte, vamos colocar aí uns 30% ali, eu já separo para os meus gastos fixos ali, que eu já sei que preciso, né? São coisas básicas ali para me girar o mês, supermercado, minhas contas básicas aqui de luz, água, etc, né? Então, já separo também, já deixo parado na conta corrente, porque eu não tenho cartão de crédito, eu já comentei isso por aqui. E o cartão de crédito foi uma grande influência também aí da massa para você gastar cada vez mais, né? Que é algo também que eu não sinto falta, não sinto necessidade, tá? Então, isso é uma outra questão que eu observo aí na massa. Um outro ponto aqui é a questão de você, já falando do exibicionismo, né? Daí, das redes sociais,
é você não precisar aqui depender de contar as coisas para os outros, né? Ninguém precisa saber da sua vida financeira. Se ninguém sabe da sua vida financeira, você tem muito mais liberdade para atuar e para fazer movimentos aí, tá? Então, por exemplo, se o seu vizinho tem um celular novo, você não é obrigado a ter um celular novo se o seu está em condições de uso, né? Então, se você quer, se o seu vizinho trocou de carro, você não tem obrigação de trocar de carro, né? Então, isso é só um exemplo aqui para ilustrar essa questão de você não precisar dar detalhes e nem ficar contando sobre os seus planos para ninguém. Afinal de contas, quem não é visto não como se diz, invejado, nem cobrado, nem questionado, né? Então você não é obrigado a fazer isso. Aliás, essa jornada de juntar dinheiro e se aposentar antecipadamente costuma ser uma jornada bem silenciosa e solitária, porque você não precisa de dar nenhum tipo de detalhe, você não precisa se exibir, você não precisa se justificar, né? Você não precisa de fazer absolutamente nada. Simplesmente você só precisa seguir um plano bem claro sobre o seu financeiro, ter foco e constância, porque é a constância que vai fazer grande diferença, principalmente se a gente está falando aqui dentro de um prazo de 10 anos, que é um prazo considerável, bom, para você ter um bom resultado aí nos seus investimentos, para que você consiga já suprir essa sua necessidade de renda, que vai suprir, né, ano a ano ali, você vai começar a aumentar os juros compostos trabalhando para você, você já começa a ter uma renda boa ali caindo, já suprindo ali, por exemplo, um salário mínimo ali caindo na sua conta sem você fazer nada. Então, tudo isso faz com que você consiga mais poder de decisão, e o poder de decisão vai estar 100% nas suas mãos. E você vai ter muito mais essa tranquilidade, liberdade, respiro para você começar a pensar sobre os seus planos, sobre o que você realmente quer fazer, sobre você realmente tomar decisões e com mais liberdade, sem dependência, sem justificativa, sem pedir autorização, sem pedir permissão. Isso é o que mais importa aqui. E é por isso que eu quero me aposentar antecipadamente. Porque eu quero ter esse poder de decisão, eu quero ter essa liberdade, eu quero ter não dependência, não permissão. Então, eu controlo a minha vida, eu controlo a minha mente, eu controlo a minha rotina. Então, eu controlo o meu dinheiro, tá? Então, dinheiro é tempo, tá? E tempo é dinheiro. Então, se você comprou aí alguma coisa que você não precisava para agradar pessoas que não precisam, você também gastou seu tempo, tá? Pense sobre isso, que dinheiro é igual a tempo. Então, você gastou seu tempo ali, suas horas trabalhadas, tá? Também, tá? Então, quando você faz esse movimento, você está gastando todo o seu tempo. E quando você está planejando a sua aposentadoria antecipada, você está comprando o seu tempo também. Comprando seu tempo, sua paz, sua liberdade, sua tranquilidade. Espero que você tenha entendido a mensagem. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever neste canal e até o próximo vídeo.